Bom dia. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré. E agradeço ao irmão Guilherme, ao pastor Guilherme, pelo carinho dos irmãos também. É um prazer dar aula aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto. Eu amo, na verdade, dar aula. E o que acontece também é o seguinte, quando a gente vai preparar uma aula, a gente tem que ler, a gente tem que procurar alguma coisa, tem que estudar alguma coisa. Então você também aprende muito, né? É um momento de aprendizado meu, tá? Também cresço muito com isso, tá bom? Bom, na semana passada, aí antes de mais nada, parabéns, né? Novamente a todas as mães, né? Eu parabenizo a todas as mães no sentido mais amplo, né? Eu falo das mães biológicas, das mães espirituais, das mães do coração, mães que de repente não geraram, mas que foram e são mães de muitos e muitas que cruzam seus caminhos, né? Tá certo? Parabéns a todas, que Deus as abençoe, né? Bom, estávamos falando semana passada sobre o tema discernimento, crítica em ação, né? É o tema que encerra uma série de estudos que nós já estamos fazendo há um bom tempo, né? No livro de Provérbios. Ao falar de discernimento, primeiramente, vamos relembrar, que já falamos disso no domingo passado, mas só para relembrar, discernimento seria a faculdade de julgar as coisas clara e sensatamente. Critério, apreciação, análise, sagacidade e perspicácia. Então, discernimento, o que é isso? É a faculdade de julgar as coisas, é a capacidade de fazer julgamentos, de discernir de forma clara as coisas, separar o bem do mal, o certo do errado, né? E estamos falando disso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, né? Discernimento espiritual. Tá? Então nós falamos primeiramente do que é discernimento, estamos agora relembrando isso. Outra coisa, nós tínhamos falado, eu sempre recordo algumas coisas da última aula para a gente pegar um gancho para terminar aqui. Lembra que nós falamos também que para muitas pessoas, discernimento espiritual é um atributo natural dos líderes religiosos. Isso é coisa de líder. O líder, ele tem algo de diferente, ele tem uma conexão diferente com Deus que eu não tenho. As pessoas têm essa ideia, é uma ideia errônea, né? Tá certo? O discernimento espiritual não é um atributo apenas dos líderes religiosos, tá certo? Isso é uma ideia muito comum que acaba levando as pessoas ao equívoco, né? Tá certo? Não só levando as pessoas a se equivocarem, mas abrindo brecha também para líderes religiosos inescrupulosos, né? Levarem algum em cima, aproveitando essa situação, eu sou líder, né? A minha palavra é a última, eu sou uma autoridade inquestionável. Então, muitas vezes o líder ele acaba tendo uma atitude, infelizmente, oportunista, né? Ou seja, ele se serve da condição de líder para angariar benefícios, normalmente financeiros, né? Isso a gente vê não só no cristianismo, mas também em outros credos, né? Por exemplo, vamos lembrar aí como que era o nome dele? O João de Deus, né? Tá certo? O João que não era de Deus, na verdade, né? Aquele que ficava lá na Abadiânia, né? Goiás, né? Que era um médium, né? Nossa, quantas acusações não pesaram contra ele também, né? Ele abusou dessa autoridade que pretensamente ele angariava a ter, né? Tá certo?
a gente sabe de onde vinha essa autoridade dele, né? Bom, e aí nós estávamos falando sobre o que é discernimento, e aí começamos a falar sobre o que não é discernimento. Discernimento espiritual não é adivinhação, nós tínhamos falado sobre isso. Discernimento espiritual não é intuição, apesar da intuição muitas vezes ser útil. E o discernimento espiritual não é oportunismo, acabei de falar sobre ele, né? Situações que levam a isso. E aí a gente começou a conversar sobre o seguinte, segundo ponto. Nós vimos o que não é discernimento espiritual. Então vamos lá, o que é discernimento espiritual? Aqui aparece o seguinte: discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo, que busca autenticidade ou verdade para vivenciar a vontade de Deus. Tá? Então tá aí, iluminados, dirigidos pelo Espírito Santo, nós buscamos o quê? Discernimento para vivenciar o que é vontade de Deus. Tá bom? Então tá aqui, o que é discernimento espiritual. Então, primeiro, uma ação crítica. Aqui está falando que discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão. Como assim? Então vamos lá agora, esmiuçando um pouco melhor isso. Uma ação crítica não é julgar, mas avaliar os fatos. Tá? Por isso que a nossa ação tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está na coisa, se o Espírito Santo não está no negócio, nós não vamos só avaliar os fatos, nós vamos julgar no pior sentido da palavra. Nós vamos emitir juízo de valor sobre o outro. Tá? Então está aqui, ação crítica não é julgar, mas avaliar os fatos. Veja bem, avaliar os fatos é quando a gente olha para alguma coisa e a gente tem a responsabilidade de ver o que está certo, o que é errado, e a gente não pode deixar de apontar o que está errado. Uma coisa é você julgar no sentido de falar mal do outro, né? E envaidecer você mesmo. Outra coisa é você avaliar e discernir o que está certo, o que está errado e falar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Tá? Avaliar os fatos é uma coisa. Agora, esse tipo de julgamento do tipo, né? Olha, você só ficar apontando o erro do outro, né? Como se você também não praticasse esse erro, como se o pecado também não estivesse em você, aí é um negócio complicado. Por isso que Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Da mesma forma que você julgar, você também vai ser julgado. A medida é a mesma, tá certo? Jesus, é como se Jesus quisesse dizer isso, né? Avalie, observe, separe o certo do erro, tá certo? Mas cuidado com esse tipo de julgamento, onde você fica apenas apontando o pecado do outro, como se esse pecado não estivesse em você, tá certo? Então tá aí. Uma ação crítica não é julgar, mas avaliar os fatos. B. Uma ação do cristão iluminado pelo Espírito Santo. Essa ação do cristão iluminado pelo Espírito Santo não é um exercício intelectual, mas ação humana caracterizada pela presença e atuação do Espírito. Percebeu? Quando a gente fala de discernimento espiritual, quando a gente está falando dessa ação crítica do cristão, não é simplesmente um exercício intelectual, tá certo? Não é só um ato intelectual, é algo que tem a presença do Espírito Santo, tá? Ele está presente e ele atua, tá bom? Nós temos que buscar isso, temos que buscar a autenticidade, buscar a verdade, e para isso a nossa ação tem que ser dirigida pela presença e atuação do Espírito Santo, tá? C. O que é essa ação crítica do cristão? É uma ação do cristão que busca autenticidade, ou seja, verdade.
É o exercício da verdade com nós mesmos, com o próximo e com Deus, sendo luz neste mundo de trevas, imitando a Cristo. Gente, novamente, quando você fala de ação crítica, discernimento espiritual, exercício da verdade, tudo isso tem que ser feito com amor. Se o amor não está presente aí nessa história do julgamento, né, já era, tá certo? Entender uma ação de vivenciar a vontade de Deus. Discernir a vontade de Deus conduz-nos ao seu exercício, influenciando o nosso proceder na igreja e no mundo, tá? Discernir a vontade de Deus conduz-nos ao quê? Ao seu exercício. Ou seja, aqui nós temos uma união de teoria e prática, né? Discernir a vontade de Deus e exercê-la, né? Na nossa vida, na vida com o próximo, no nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, tá bom? E aí agora nós vamos para o item 2. O item 1 era dessa parte que estamos conversando aqui. O item 1 era o que é discernimento, falamos sobre o que não é discernimento, falamos sobre discernimento espiritual, e agora o item 2 diz assim, instrumentos de Deus para o discernimento, tá? Olha que interessante esse provérbio árabe. É um provérbio, não sei se ele está citado na parte que eu deixei com vocês. Ele diz assim: a primeira vez que tu me enganares, a culpa será tua. A partir daí a culpa será minha. Interessante esse ditado, né? Quer dizer, você me enganou a primeira vez, a culpa é minha. Eu não sabia. Agora, se você continuar me enganando, né? Peraí. Na primeira vez que você me enganou, a culpa é tua. Você está me enganando, você está mal intencionado. Desculpa aí. Agora, se você continuar me enganando, aí a culpa já é minha, né? Aí eu que estou facilitando para você, tá bom? A gente tem que ter... Isso aqui faz parte, tá no pacote do discernimento, né? Então, vamos lá. Instrumentos de Deus para o discernimento. Bom, ele tinha citado aqui um livro chamado Discernimento Espiritual, e ele está pegando algumas informações desse livro. Então, a primeira coisa que ele vai colocar aqui como um instrumento de Deus para o discernimento. Como que Deus pode nos auxiliar e nos auxilia nessa busca por discernimento, nessa ação, né? Primeiro, meditação na palavra de Deus. Temos que o quê? Ler a palavra de Deus. Não só ler, mas meditar na palavra. Tá certo? Estudar a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Muita gente fala às vezes, eu quero ouvir o que Deus tem para me falar. Você quer ouvir o que Ele tem para te falar? Está aqui, Abra e leia, tá certo? A palavra de Deus está disponível para nós, graças a Deus, né? Há muitos lugares do mundo que não tem a palavra, né? O que tem só parte dela traduzida, né? Meditação na palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Tá? E aí ele fala assim, observemos o que está escrito no livro de Provérbios. Acompanhe este esboço sugerido por Robert Liardon, em seu livro Aprimore seu discernimento. Bom, então vamos lá, ele vai buscar discernimento a partir do livro de Provérbios, né? Temos que meditar na palavra de Deus. Olha o item A. Ao se deparar com a necessidade de saber se um negócio ou parceria tem ou não a aprovação do Senhor, compare as pessoas envolvidas e o negócio envolvido com... Aí ele vai dar uma série de passagens aqui. Então, olha que interessante o conselho que ele está dando aqui, a dica. Quando você estiver diante de um negócio que você está para fechar, por exemplo, tá certo?
ou uma parceria. Podemos até falar aqui num casamento, né? Se você quer saber se isso que você está pensando em fazer tem ou não a aprovação do Senhor, vai lá em Provérbios que ele vai te dar dicas preciosas. Você quer ver? Vamos pegar, não vou pegar todas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha em algumas que ele cita aqui. Provérbios 1, lá no comecinho. Ele cita de 10 a 19. Olha o que ele diz aqui, ó. Advertência contra as seduções. Cuidado com a sedução, cuidado com o bico doce. Ele diz aqui, filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos um incauto, desavisado, ainda que apenas por diversão. Aqui já está falando da maldade humana. Vamos fazer uma emboscada para assaltar e matar alguém, ainda que seja só para a gente se divertir. Se é que isso é diversão, né? Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos. Aí eu estou lembrando daquele desenho do Pica-Pau, né? Depois que fazem o roubo é aquela coisa, 1 para você, 1, 2 para mim. 2 para você, 1, 2, 3 para mim, né? Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, tá? É aquela velha coisa, cuidado com quem você anda. Vamos lá, Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, isso aqui é complicado, hein? Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da sua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Cuidado com essa história de ser fiador, hein? Isso aí só se for uma pessoa muito próxima de você, né? De muita confiança. E aí vai embora. Ele cita aqui uma série de passagens de Provérbios que falam sobre negócios, parcerias. Você quer saber se o que você está imaginando tem ou não a aprovação do Senhor? Consulte essas passagens como essas que nós acabamos de ler aqui, tá? Item B. Quando você estiver escolhendo o melhor de Deus em uma união para a vida toda, medite em Provérbios também. Aqui sim, desculpa, acho que no item A ele está falando de negócios e parcerias. Eu tinha falado do casamento, mas tem mais a ver com o item B, né? Quando você estiver escolhendo o melhor de Deus em uma união para a vida toda, união conjugal, aí sim ele cita outras passagens de Provérbios. Por exemplo, Provérbios 4, 23. Vamos ver o que ele diz ali. 4, 23. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Tá? Mais uma vez, cuidado para não se deixar levar só pelas emoções, né? Tá certo? O coração muitas vezes é enganoso. Vamos lá, 6, 32 e 35. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Então, cuidado, que ele está falando pouco, mas está falando muito. Ele fala, cuidado, se você está cometendo adultério, já está errado. E outra coisa, você pode não só cometer um pecado, como pode perder a vida, né? Porque a outra parte, irada, ciumenta, pode vir a te matar, tá certo? O famoso crime passional, né? Tá certo? Quantos crimes desses a gente não vê? Tá certo?
o dito crime passional, né? Então é isso. Então ele dá aqui uma dica. Você tem buscado na palavra de Deus discernimento para as decisões que você precisa tomar? Então, olha, fica aqui a dica. Já que estamos falando em discernimento espiritual, seja qual for a decisão que você tem que tomar, no emprego, na sua vida financeira, casamento, fechar ou não um negócio, e vai por aí afora, né? Busque na palavra de Deus esse discernimento. Analise a palavra de Deus, tá bom? Então tá aí, ó. Instrumentos de Deus para o discernimento. 1, meditação na palavra de Deus. 2, vida devocional. Como assim? Olha o que ele fala aqui. Também chamado de liturgia pessoal, culto individual ou encontro com Deus. Vida devocional é você com Deus. É aquele momento do dia que você para tudo e reserva um tempo para orar, para meditar na palavra, né? Para ter uma comunhão com Deus. Olha aqui, ó, é aquele momento, se possível, 20 ou 30 minutos, se você puder até mais. É aquele momento que você separa para estar a sós com Deus. E aí ele cita Mateus 6,6, né? Ele não está falando que você precisa entrar num quarto e fechar a porta, literalmente, né? Ele está dizendo que você tem que ter esse momento reservado com Deus. Jesus falou assim, mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Jesus estava mais ou menos dizendo assim, olha, busca um momento de privacidade com Deus, né? Essa coisa de entrar no quarto, fechar a porta, para você fugir das distrações, né? Muita coisa nos distrai. Sabemos que muitos têm dificuldades em fazer isso. Acredito que todos, né? Poucos são os filhos de Deus, incluindo até os líderes, que conseguem separar um momento do dia para um encontro com Deus. Isto é, ler a Bíblia e orar, tá? E interessante que ele fala assim, ó, lembre-se, se você não conseguir encontrar Deus no silêncio do seu quarto, não conseguirá encontrar em nenhum outro lugar neste mundo. Ele fala assim, ó, cuidado, né? Se nem no silêncio do teu quarto você não está conseguindo encontrar Deus, para pensar e rever isso daí, tá bom? Mas olha, meditação na palavra de Deus, vida devocional, tudo isso é instrumento de Deus para o discernimento. Olha o terceiro, esse terceiro aqui, eu achei interessante porque eu encontrei um texto pequeno, mas muito bom, sobre o jejum. Olha o que ele fala aqui, jejum, o poder na fraqueza. Quando sou fraco, então, sou forte. Tem muita gente que trata o jejum como uma lei, como uma coisa obrigatória. Ah, eu tenho que fazer jejum, né? Não é bem assim que funciona. Olha o que ele fala aqui. O jejum não é uma condição obrigatória, mas uma sugestão poderosíssima. É uma atitude de autoesvaziamento, de abertura a Deus. Pois no ambiente criado pelo jejum, ficamos mais abertos à comunhão e à voz de Deus. Tá certo? Cuidado para não transformar o jejum em uma lei, tá? E outra coisa que ele cita aqui, não esqueça que a oração não substitui a obediência, tá? Eu separei um outro texto, um texto complementar sobre o jejum. Sabe por quê? Muita gente tem a noção de que o jejum ele funciona como uma mágica, né? Tem uma coisa de mágico no jejum. Ou seja, eu vou me abster de alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu detesto, chocolate, né? Odeio, posso nem com o cheiro. Deus está vendo, né? Então tá aqui, ó. O jejum não é uma mágica. Tem gente que acha que quando jejua, quando se abstém,
por um certo tempo, de forma total ou parcial, de algum tipo de alimento, quando ele se priva disso, ele está mudando Deus. Ele está fazendo com que Deus seja mais bonzinho, mais misericordioso com ele, né? Ou seja, se eu fizer o jejum do jeito certo, né? Se eu me sacrificar, Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo. Deus vai me atender, tá? Ou seja, a pessoa parece que crê no jejum, não em Deus, né? Ela está pondo a fé dela no jejum, tá certo? E nós não devemos crer no jejum, mas sim em Deus, é Ele quem faz, né? Tá certo? Então é interessante, muitas vezes o jejum ele tem esse problema do entendimento do jejum, né? Tem gente que vê o jejum como essa mágica, né? Como outro dia aqui o próprio, como que é? O próprio pastor Wanner, né? Esteve aqui pregando, gosto muito do Wanner, e ele falou assim, que ele foi convidado, parece que uma reunião de oração, né? Aí falou assim, venha que nós vamos orar para mover o coração de Deus. Ele falou, opa! Aí ele já deu aquela arrepiada, né? Falou, como assim mover o coração de Deus, né? Então, quer dizer, é mais ou menos essa história aqui do jejum, essa coisa mágica, né? Aí eu vou fazer o jejum e Deus vai me atender. É mais ou menos o que a gente escuta por aí, né? Se você fizer a sua parte, Deus tem que fazer a dele. Não é que Deus vai fazer, Ele tem que fazer. Né? Porque Deus não mente. Aí vem aquela enganação toda que a gente já conhece, né? Oi? É, os chavões, isso. Bom, então tá aqui, ó. Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e por um propósito específico. E olha, o jejum é uma prática já que perpassa aí por épocas, por várias nações, culturas, né? O jejum não é uma coisa só, não está presente só no cristianismo, né? Em várias religiões diferentes você tem essa prática do jejum. Tem gente que até faz o jejum por questão de saúde, né? Que o jejum, assim, ele acaba trazendo também desintoxicação para o corpo, né? Tá certo? Tem essa parte da saúde também. É claro que nós estamos falando aqui do jejum bíblico, né? Tá certo? Então, eu queria só terminar essa parte do jejum, que é um instrumento de Deus para o discernimento, dizendo o seguinte: o jejum não muda Deus. Presta atenção nisso. O jejum não muda Deus, ele muda você. Tá? Na verdade, o jejum ele está diretamente relacionado a nós. Ou seja, a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da nossa carne. Quando você jejua, você está se preparando para a batalha. Que tipo de batalha? Uma espécie de batalha espiritual, ou seja, você está mortificando a sua carne e se aproximando mais de Deus, se abrindo mais para Deus. Esse é o sentido. O jejum mortifica a nossa carne e deixa nosso espírito mais atento. Tá? Então, o propósito primeiro do jejum é esse, mortificação da carne. Tá? É nós estarmos mais, nos abrindo mais para Deus, né? Tá certo? Buscando uma comunhão mais íntima com Deus. Agora, apesar da mortificação da carne ser, digamos assim, o princípio primário do jejum, tá certo? O propósito central do jejum, nós vemos na Bíblia, se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar diferentes motivos para o jejum, tá? Eu vou só citar alguns exemplos aqui, eu não vou ler todas essas passagens, mas se você for lá em Números, capítulo 6, dos versos 3 a 4, é um jejum que visava o quê? Consagração. Em 1 Samuel 7,6 e Neemias, capítulo 9, tá? Você tem arrependimento de pecados como um dos objetivos do jejum. Em 2 Samuel 1,12 e 2 Samuel 3,35,
O jejum aparece, o jejum está ligado ao luto. Em 2 Samuel 12, de 16 a 23, aflições. Tá? Em Esdras, capítulo 8, de 21 a 23, busca por proteção. Em Salmos 35, 13, o jejum também está ligado a situações de enfermidade. Em Daniel, capítulo 9, versículo 3, e capítulo 10, 2 a 3, você tem intercessão, tá? E normalmente, eu não digo normalmente, mas muitas vezes o jejum bíblico, ele traz abstinência de coisas que são desejáveis, né? Então ele lembra aqui Daniel, quando Daniel foi levado lá para a Babilônia, ele abriu mão de alimentos saborosos, vinho, e não usou fragrância perfumada por 3 semanas. Era uma espécie de jejum, né? Ele se absteve dessas coisas. Está lá em Daniel 10, 2 e 3. Tá bom? Então é isso. Agora, quanto tempo deve durar um jejum? A Bíblia não determina um tempo certo para isso. Cada um é livre para escolher quanto tempo irá durar e de que forma irá fazer. A gente tem essa liberdade, tá bom? E aí, termina aqui o seguinte, para terminar essa parte, nós vamos concluir aqui. Podemos falar que estamos jejuando? A gente deve ficar propagando para todo mundo que a gente está jejuando. Não é que você não pode comentar que você está jejuando, você está num propósito, não é isso. Mas Jesus, ele deu essa orientação em Mateus 6, 16 a 18. Olha o que Jesus fala. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Ele estava falando aqui dos fariseus, né? Pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Então é aqui, ó. Jesus não proibiu, evidentemente, você de comentar sobre o jejum, tá certo? O que Jesus está condenando aqui é o exibicionismo, que era muito próprio dos fariseus. Os fariseus gostavam de se exibir para a multidão, né? Eles gostavam de fazer orações bonitas em público, né? Isso, também tem isso aí, né? Tem gente que... Você sabe que, olha, não foi exatamente pela questão de jejum, mas olha como às vezes a gente também tem que usar um pouco, a gente tem que usar a sabedoria que Deus deu, né? Tem uma colega, a gente trabalha junto na secretaria da escola da prefeitura, ela é da congregação cristã. E ela estava muito chateada porque o que aconteceu? Houve um incidente lá com o ancião da igreja, né? Tá certo? Ele sofreu um acidente no culto. Por quê? E ele não é uma pessoa de muita idade, não. Eu perguntei, mas afinal, que idade que ele tem? Ela falou, ele deve ter uns 60 anos. Eu falei, é igual o pastor Isidro, que está jovenzinho ainda, né? Então, gostou de jovenzinho? Então é isso. O cara, acho que tinha uns 60 anos. Aí o que acontece? Foram orar. Ele tem diabetes. Parece que a coisa estava meio descompensada, né? Não sei se tomou o remédio direito, se não se alimentou direito, tal. Pode ser essa questão de querer ir em jejum. Vamos orar. Se ajoelharam, tá certo? E ele ali no púlpito, né? Eu nunca fui numa congregação cristã, não sei se eles têm púlpito ou alguma coisa assim. Aí ele se ajoelhou, teve aquele momento de oração. Na hora que terminou a oração, ele foi levantar, ele levantou muito rápido, tá certo? E deu tontura. Ele caiu, bateu a cabeça no mármore do chão, né? Foi internado. Abriu a cabeça, com o tombo que levou, né? E estavam até falando, olha, pode ser que a fala dele não volte.
Então ele estava voltando a falar, falando baixinho e tal, graças a Deus está se recuperando. Mas você vê, a gente tem que tomar, você falou muito bem, tem gente que às vezes quer fazer o jejum, mas acaba pegando demais pesado consigo mesmo, né? Você tem que ver também a sua saúde, né? Tem que ponderar as coisas, né? O bom senso, né? Tá certo? Então é isso, terminando aqui essa parte sobre o jejum, eu abri esse parênteses aqui para falar um pouco mais dessa parte. Mas o que Jesus falou aqui não é que você não pode comentar sobre o jejum. É a postura, né, da gente. Sim. Buscar orientação médica também para o jejum, por que não? Claro. Então, terminando aqui, Jesus ele falou que não é que você não pode comentar sobre o jejum, tá? Mas você tem que deixar de lado. Jesus condenou, na verdade, o exibicionismo que era próprio dos fariseus, né? É isso, tá bom? Então tá aí, ó. Terminamos essa parte, falando aqui sobre os instrumentos de Deus para o discernimento. E nós temos aqui meditação na palavra de Deus, vida devocional e jejum, o poder na fraqueza, tá? Então o objetivo do jejum é esse, é o homem se esvaziar completamente de si mesmo para ouvir a voz de Deus, para ouvir melhor o que Deus tem para falar, tá? Abrir-se mais para Deus, tá? Essas duas partes que eu acabei de falar estão no comecinho aqui do texto da conclusão que eu trouxe hoje. E vamos agora à conclusão, né? Ele diz aqui assim: por que você precisa de discernimento? Ele vai citar aqui um autor, né, que ele já tinha citado em outros momentos do estudo. Robert Liardon sugere: o item A. Vamos ver agora por que precisamos de discernimento, né? Para não se casar com um insensato nem fazer negócio com um trapaceiro. Mais direto possível, né? Tá certo? Então tá aqui. Para você não fazer um casamento onde depois você vai acabar se arrependendo, nem fazer negócios com um trapaceiro. Discernimento começa por aí. Item B. Para não ter uma mentalidade do tipo, eu acho, espero que sim, quem sabe, não tenho muita certeza, mas, né? Ou seja, que você não fique na dúvida, né? Que você, é claro que a dúvida faz parte, né, da vida da gente, mas o discernimento é para isso, é para você ter essa capacidade de analisar, de julgar de forma sensata e clara. Não ficar no eu acho, né? Eu acho o quê? Eu não acho nada, né? Item C. Para clarear as áreas confusas da sua vida. Se tem áreas confusas na sua vida, e às vezes não são poucas, né? Estou falando de mim também. O discernimento pode trazer luz para isso, né? D. Para poder distinguir entre o Espírito de Deus, as inclinações da carne e os espíritos malignos. Tem que tomar cuidado, tem gente que às vezes está ouvindo vozes aí, e não é o Espírito Santo não, cuidado com o que você está ouvindo, né? O Espírito Santo ele dá discernimento, inclusive para isso, né? Para a gente lidar com isso, saber quando é Deus que está falando e quando não é, né? Tá certo? Item E, para saber quando falar, quando calar e quando fugir. O discernimento também é bom para isso, né? Tem horas que não é hora de falar, tem hora que é hora de ouvir, tá? Tem hora que é para você ficar calado, que é para você escutar, que é para você emprestar os seus ouvidos, né? Não é para ficar falando muito, não. Aquela questão de controle sua língua, né? E quando fugir, tem hora que a gente tem que dar no pé, né? Saída estratégica pela direita. Então tem hora de fugir também, tá? 2, fugir principalmente das tentações, né? Não é a Bíblia que fala, né? Tem hora que você não fica flertando com a tentação, não. Fugir do diabo, né? Observe estes 6 versículos. Ele vai citar agora alguns versículos da Bíblia ligados ao que nós estamos falando.
Para comprovar como Deus convida seu povo a discernir, a observar a diferença que existe entre coisas e entre pessoas. Item A. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro. Isso está em Levítico 10:10. O discernimento tem a ver com isso, para você distinguir o que é puro do que é impuro, o que é santo do que é profano. Tá? Item B. Para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Levítico 11:47. Se bem que aqui nós vamos acabar caindo naquela passagem também que Jesus fala que, como que é? O que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca que provém do interior, né? Tá certo? Mas parece que em Atos, não é? Em Atos dos Apóstolos tem uma orientação, né? Sobre essa questão da alimentação. Eles falam para a gente não comer animais sufocados, né? Alimentos consagrados, alimentos com sangue, né? Parece que tem essa... Tá certo? Item C. Não, porque a gente às vezes fica nessa dúvida, né? Puxa, mas como cristão, eu posso comer de tudo, eu não posso comer de tudo, eu posso comer uma buchada, né? Como que é isso aí? Se bem que buchada, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho nada contra quem come, mas eu não consigo, né? Uma vez eu fui com 3 colegas numa casa do norte, lá perto do Barão de Ramalho, na Penha, sabe? Aí eu e um colega falaram assim, vamos dividir um baião de 2? Ele falou, vamos. Os outros 2 pediram buchada. Só de ver os 2 comendo eu suava. Eu falei, cara, vocês são corajosos. Meu Deus do céu. Então tá aí. Mas se a gente quer esclarecer essa questão, lá no princípio do cristianismo, quando a igreja estava se formando, o cristianismo se espalhando com a pregação do evangelho, houve essa dúvida, né? Em Jerusalém, né, o primeiro concílio da história da igreja, e surgiu essa questão. O cristão deve se abster, não deve se abster, o que pode comer, o que não pode comer, as orientações estão lá, muito claras, né? Tá certo? Item C. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. 2 Crônicas 12:8. Então está aqui, ó. Aquele que é servo de Deus, ele conhece a diferença entre o que é servir a Deus e servir os reinos da terra. Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. É claro que nós somos livres em Cristo, né? Cristo nos deu a liberdade, mas a gente tem que saber separar o que é santo do que é profano. A gente tem que ter reverência, né? Respeito pelas coisas de Deus. Acho que é esse o sentido que está aparecendo aqui, né? Tá certo? Deus é Deus, Deus não é o cara lá de cima, né? Tá certo? Então vamos lá. Ele é o cara lá de cima, mas a gente tem que ter reverência, né? Tá certo? Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e os ímpios, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Eu termino com Romanos 14:5, item F. Alguns pensam que... essa aqui é interessante, né? Porque ele citou aqui, logo acima, no item D, em Ezequiel, não respeitam os meus sábados, né? Aí é o que ele fala agora aqui no F. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Tá? O sábado é santo? É. O domingo é? É. A segunda é também, né? Todos os dias a gente deve consagrar a Deus, né? Tá certo? Olha, irmãos, o nosso estudo sobre discernimento, ele se encerra com esse pequeno texto,
que foi a conclusão do nosso estudo. E eu peço a Deus que todos esses estudos de provérbios que nós trouxemos aí nos últimos domingos, desde o ano passado, espero que isso possa ter enriquecido aos irmãos, não só intelectualmente, mas na nossa vida cristã. Eu agradeço também a vocês pela oportunidade, porque, como eu falei, né, quem prepara a aula também aprende muito, tá bom? Olha, que Deus os abençoe, um feliz Dia das Mães novamente, um bom domingo a todos e um grande abraço do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos, tá? Fiquem com Deus.